Aleluia. Declarar que o Senhor é bom. Declarar com certeza que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Abrir a nossa boca e liberar isso é algo tremendo, amado. É algo poderoso. É algo poderoso porque nós podemos entender que nós realmente sabemos isso. Se nós declarar isso do fundo do nosso coração, é a mesma coisa que nós declarar que nós conhecemos de fato o Senhor. Porque Ele é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Isso nos deixa em paz, isso nos deixa fortes, isso nos deixa para frente, porque nós sabemos que por mais fracos que sejamos, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A cada manhã ela se renova na nossa vida. Não há pecado, não há maldade, não há erro que seja maior do que a bondade dele, do que o amor dele. Podemos correr para ele sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Aleluia. Diga que o Senhor é bom. Declare isso. Declare que a misericórdia dele é boa e dura para sempre. Aleluia. Sim, Senhor, Tu és bom. Sim, Senhor, Tu és bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser bom e Te revelar a nós. Obrigado pelo Teu Espírito que revela o Teu amor, a Tua bondade a nós. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã na nossa vida. Nós podemos acordar e sorrir. Nós podemos acordar e agradecer. Nós podemos acordar e celebrar a Tua bondade e a Tua misericórdia na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pode ir sentando então, amado, tomando o teu lugar, enchendo o teu coração de gratidão a esse Senhor que é bom, agradecendo pela misericórdia dele que se renova a cada manhã e que dura para sempre. Aleluia. Se você quiser praticar o teu direito de ofertar ou dizimar na casa do Senhor, desse Senhor que é tão bom, desse Senhor que renova as suas misericórdias a cada manhã na tua vida, você tem a oportunidade agora, você que ainda não o fez, ou também pela internet, né? Também você tem esse direito, essa oportunidade agora. Amém? Pai, nós colocamos, Pai, a vida, Senhor, de cada ofertante, de cada dizimista, Senhor, que, Senhor, celebra o Senhor aqui nessa casa, Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu derrame Tuas bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, Deus. E renove, sim, Deus, a Tua misericórdia a cada manhã na vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos aí começando esse verão maravilhoso, né? Esse calorão que está esses últimos dias, muito gostoso. Eu hoje já estou de camisa polo, né? Aquecendo. Isso é bom. Eu, pelo menos, gosto demais do verão. Prefiro demais o verão do que o inverno. Vamos saudar o nosso pastor Célio, que está lá curtindo, né, esse verãozinho lá na praia, uns dias, né, de descanso, muito merecido e muito necessário também. Deus abençoe eles lá,
nesse tempo de descanso. Amém? E eu quero convidar você, então, a ler comigo uma palavra, um texto. Você que trouxe a sua Bíblia, então, abra em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 18 e 19. Amém? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Só até aí. Amém? A palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não a têm no coração, para aqueles que não se rendem a ela, para aqueles que não estão debaixo dela, para aqueles que não abraçam, não amam a ela. E está escrito, no versículo 19, que destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E hoje em dia está muito alto a sabedoria, as pessoas se apoiando na sua própria sabedoria, se apoiando no seu próprio entendimento, se apoiando no que aprendem na escola, no que aprendem na internet, em cursos, em todo tipo de acesso que se tem hoje. Mas a palavra de Deus é clara, que serão aniquilados. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Em Mateus, nós vemos o povo, Mateus nos evangelhos, nós vemos o povo indo atrás de um sujeito chamado João o Batista. E esse povo, ele ia atrás de João o Batista, com um propósito. Eles saíam das suas cidades, saíam das metrópoles, das grandes cidades, e iam até o deserto, porque eles precisavam de algo. Eles tinham dentro de si uma necessidade. Eles tinham dentro de si um vazio que precisava ser preenchido. Então eles iam até o deserto atrás de João o Batista, atrás de uma palavra. Era o que eles precisavam. Aí em Mateus 11, 7, o Senhor Jesus pergunta para essas pessoas: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que saístes a ver? A pergunta de Jesus era muito incisiva. Ora, vocês estão se movimentando, ora, vocês estão saindo das suas casas, vocês estão procurando algo, vocês necessitam de algo e vocês estão indo até o deserto, mas vocês estão indo atrás do quê? O que é que vocês querem? O que é que vocês precisam? O que saístes a ver no deserto? E hoje nós vamos nos ater um pouco nisso. Tem muito ensinamento na vida de João Batista, mas nós vamos nos ater nisto. O que saístes a ver? Porque todos nós saímos das nossas casas hoje e viemos até aqui. Todas as pessoas que estão ligadas na internet, elas estão sentadas nos seus sofás, nos seus aposentos, e estão esperando algo, estão buscando algo, Então essa pergunta que Jesus fez é muito, muito pertinente. O que saístes a ver no deserto?
saber por que nós estamos aqui, saber por que nós saímos das nossas casas. E eu creio que a mesma motivação que aquelas pessoas tinham para sair das suas casas e ir até o deserto é a mesma motivação que nós temos. Sim, nós viemos até aqui para adorar o nosso Deus, para cultuar o nosso Deus, para entregar o nosso louvor, a nossa adoração, para nos rendermos e declararmos que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas também, como aqueles homens, aquelas pessoas que iam para o deserto, todos nós precisamos de algo. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós, sem nenhuma exceção, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todos nós. E nós fomos atraídos até aqui pelo Espírito Santo para cultuar o nosso Deus e para buscar, para receber uma palavra. Uma palavra. E às vezes nós ouvimos, participamos de pregações de 1 hora, 2 horas. Né? Eu mesmo já participei de um irmão pregou durante 3 horas. E às vezes, uma só palavra no meio de toda a pregação nos basta. Uma só palavra nos basta. O maior sermão que eu ouvi na minha vida foi o primeiro sermão. Eu ouvi um sermão tão poderoso que começou a impactar a minha vida mesmo 2 anos antes de eu converter. 2 anos antes de eu me entregar ao Senhor, de eu me render à graça, ao amor do Senhor, eu ouvi esse sermão. Um sermão poderoso, um sermão tremendo que mexeu com as minhas estruturas. 2001. No ano de 2001, eu converti em 2003. No ano de 2001, meu pai havia falecido. E um dia depois da sua morte, do seu falecimento, nós estávamos no cemitério, à beira do túmulo dele. E lá nós estávamos chorando a despedida. Estávamos todos lá tristes, chorando a despedida. E aí o meu irmão Davi, o meu irmão, nós somos em 4, ele é o segundo, eu sou o terceiro. Fez a pregação, o sermão que começou a tocar a minha vida, que me chacoalhou para a realidade. Ele, antes de as pessoas lá, responsáveis por isso, deve ser o pessoal da funerária, na verdade eu não sei, antes deles fecharem o túmulo, o Davi, ele é um cara que ele não fala muito, sabe? Ele não tem aquela desenvoltura para falar. Mas ele bradou com uma emoção, a flor da pele, assim, uma verdade tremenda. Ele falou: Pai, até breve. Pai, até breve. Só isso ele falou. Aquilo para mim foi como que uma flecha que entrasse fundo no meu coração. E desde aquele momento, eu comecei um processo de mudança na vida. Por quê? Porque eu lembrei do tempo de escolinha dominical, que fazia mais de 20 anos que eu não entrava dentro de uma igreja, ou aproximadamente 20 anos.
E aí me veio tudo aquilo que eu havia aprendido acerca de Jesus, acerca da obra, acerca da eternidade, acerca da esperança que nós temos que ter no Senhor, acerca de viver a eternidade com Ele, e acerca de podermos dizer ao Pai falecido, até breve. Então uma palavra só mexeu comigo, mexeu com a minha vida. Aquele sermão que o meu irmão Davi pregou naquele cemitério. Agora, aquelas pessoas iam para o deserto e elas procuravam uma coisa: a palavra que João Batista tinha. E a palavra de João Batista era só uma. Nós lemos João Batista, estudamos João Batista, João o Batista, e nós só vemos ele pregar uma coisa. Só vemos ele falar, a palavra dele era só uma: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Era só isso que ele pregava. Se João Batista estivesse hoje aqui pregando, ele estaria falando, olhando no olho de cada um de nós e dizendo: arrependa-se, arrependa-se, porque está próximo o reino de Deus. Só isso ele faria. E só isso impactava as pessoas. E as pessoas de fato se arrependiam e queriam ser batizadas, porque era poder. A palavra de Deus é poder. Para o mundo, para os que estão se perdendo, ela é loucura. Mas para nós, os salvos, ela é poder. E ele pregava: arrependam-se, o arrependimento. Quando eu me arrependo, eu experimento o poder de Deus. Quando eu entendo o que eu preciso me arrepender, quando eu percebo, quando eu caio em si, quando eu vejo que eu errei, que eu pequei, que eu entristeci o Espírito de Deus, que eu entristeci o meu Senhor, e eu me arrependo, isso gera poder. Eu estou ouvindo um videobook, um videolivro, um audiolivro, ou melhor, um audiobook do John Bevere, quando ele fala que pessoas ficam doentes, às vezes até o final da vida doentes, por falta de um arrependimento, de alguma coisa que passaram pela vida lá aos 20 anos, e aí estão com 70 anos, e não se arrependem, porque aquilo não causou mal a ninguém, aquilo não gerou problema para ninguém, aquilo não ofendeu ninguém, mas ofendeu a Deus. E aí, quando essas pessoas se arrependem de fato, quando elas são levadas pelo Espírito até aquele lugar, e naquele lugar elas se rendem ao amor de Deus e se arrependem, aí vem o poder de Deus. E o poder de Deus as liberta e as cura. Arrependimento é poder. Você quer experimentar o poder de Deus? Arrependa-se. Arrependa-se. Aí ele fala: arrependa-se porque está próximo o reino. Isso fala da vinda. Cada dia mais próximo. Hoje nós estamos sem dúvida mais próximos do que ontem da vinda do Senhor Jesus. Você precisa entender isso. Você precisa amar essa vinda. Amar. A palavra diz que nós precisamos amar a vinda de Jesus. E como vamos amar a vinda de Jesus se não nos arrependermos?
se não declararmos os nossos pecados, se não confessarmos os nossos pecados e não nos arrependermos. Teremos medo da vinda de Jesus. Precisamos amar a vinda de Jesus e não podemos amar a vinda de Jesus porque não nos arrependemos, e isso nos causa medo da vinda de Jesus. Então, receba esse poder. Se arrependa e ame a vinda de Jesus, porque Ele trará o reino. O reino, Ele já está em nós. E nós necessitamos do poder do reino de Deus. E a chave para o reino de Deus, a chave para o poder do reino de Deus é o arrependam-se. Ninguém entrará sem se arrepender. Ninguém usufrui do poder do reino de Deus sem o arrependimento, sem se entregar de fato ao amor de Deus. Por que não nos arrependemos? Porque não cremos, não confiamos no Senhor, no amor dEle? Ou porque ainda guardamos esse pecado no nosso coração, escondido? Arrependa-se. Se você quer experimentar o poder do reino de Deus, arrependa-se. E nós precisamos desse poder. Todos nós, cada ser vivente, precisa do poder do reino de Deus. João 16, 33 diz, o Senhor dizendo, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, o meu poder venceu o mundo para vocês. Então o Senhor sabe que nós vamos passar por aflições, nós teremos problemas, e muitas vezes nós ficamos focando no nosso problema, focando nas coisas que são complicadas da nossa vida, e esquecemos de acessar o poder de Deus, de nos entregar e nos render a esse poder. Eu mesmo, eu vivi muito tempo buscando o poder do mundo, buscando o poder do mundo, buscando ter mais, buscando ser mais, buscando ser mais querido pelas pessoas, buscando ser mais aceito, buscando ser admirado. Muito tempo na vida eu passei assim. Quando eu entendi que João Batista, que Jesus falou que depois que maior do que João nenhum homem foi. Não havia nascido ninguém maior do que João Batista. Ninguém. E aí João Batista vai lá e diz, que eu diminua e que tu cresça. Então nós temos que aprender a sermos nada. E nos alegrarmos com isso. Porque aí nós vamos depender do poder de Deus. Você que está farto do poder do mundo, como eu estava. Esse poder que não nos ajudou em nada. Hoje vamos buscar o poder de Deus, o poder do Senhor. E vamos destravar áreas da nossa vida. Amém? O que é e como encontramos o poder do reino de Deus? Lucas capítulo 17, 20 e 21, diz que o reino de Deus, ele não é visível, ele está dentro de nós. Então, o reino de Deus, ele já está dentro de nós, ele já é dentro de nós.
Ele não vem com visível aparência. Ele está dentro de nós. E é por isso que a natureza toda, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Porque ela sabe que o reino de Deus está dentro. Então, manifestando, os filhos manifestando, eles vão manifestar o reino. E o poder do reino é o entendimento da palavra. Repete comigo: o poder do reino. O poder do reino é o entendimento da palavra. Então, 1 Coríntios 1,18 que nós lemos diz que o 1,16 diz, Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é o poder de Deus. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. Só que o Evangelho, o que nós temos aqui, pode ser poder, como pode não ser nada. A palavra que está na Bíblia, ela pode ser poder, como ela pode não ser nada. Hoje nós temos um movimento para ressignificar a Bíblia. Aqui no Brasil já tem até pessoas influentes, pessoas conhecidas, pastores conhecidos. Eu vi um vídeo hoje de um desses conhecidos aí, que ele falando que já está na hora de repaginar, ressignificar, na verdade, a Bíblia. Ressignificar a Bíblia. O Papa já falou isso. O Papa já falou isso. Então, coisas que nós, há pouco tempo atrás, nós sequer imaginávamos poder passar pela mente de alguém. Pegar alguém que crê na palavra de Deus, pegar a palavra de Deus e ressignificá-la. Por quê? Para que não mais nós nos adaptemos a ela, mas ela se adapte a nós. Esse reverendo Batista, ele fala que nós temos que ressignificar a Bíblia, porque nós temos que achar espaço para certas minorias se sentir bem dentro do cristianismo. Ou seja, mudar a Bíblia, mudar a palavra de Deus para que essas pessoas possam se sentir confortáveis. Eu acho que sim, nós devemos fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, sim, no meio de nós, junto conosco. Mas se a palavra não transformar a vida das pessoas, ela não é mais poder. Como a palavra transformou a minha vida e a tua vida, se ela não for mais poder para transformar a vida de certas pessoas, de certas minorias, o que ela vai ser? Se nós ressignificarmos a palavra de Deus, palavra de quem será? E isso é terrível, isso é algo que não tem precedente na história, algo que transforma e fere tudo. Porque não é uma seita que está se levantando. Tem pessoas do parlamento brasileiro que querem mudar a Bíblia, que querem refazer a Bíblia. A China ela está colocando, está adulterando a Bíblia de fato. Ela está colocando passagens na Bíblia para defender o comunismo. Onde que vai ficar o poder de Deus? Essas pessoas não vão mais ter acesso ao poder de Deus. Mas o poder de Deus é como eu falei, pode ser poder, a palavra pode ser poder de Deus, como ela pode não ser nada.
E na mão dessas pessoas, ela não vai ser nada. Ela vai, no máximo, desviar as pessoas de Deus. E uma coisa que eu posso te dizer com relação ao poder de Deus, a palavra ser poder e não ser poder. Em Atos 8, o Espírito manda Filipe ir para Azoto, e aí ele está caminhando no meio do caminho, e ele encontra um etíope. E o etíope, um eunuco etíope, ele está andando no seu carro, voltando de Jerusalém. Ele havia ido adorar em Jerusalém, ou seja, ele já conhecia a palavra, e ele estava voltando para a Etiópia. E aí no meio do caminho lá, ele estava lendo o profeta Isaías. Filipe chega até ele, né? O Espírito Santo fala para Filipe, chega lá nesse carro. O Filipe chega e pergunta para ele o que ele vinha lendo. E aí o cara fala para ele, olha, como é que eu entendo isso? Eu estou lendo isso aqui, mas não entendo nada. Eu creio no Deus de Israel, sim, eu creio, mas para mim o que eu estou lendo aqui, ele estava lendo o profeta Isaías, para mim isso aqui é nada, é a mesma coisa que nada. Me explica, por favor. E aí Filipe sobe e explica para ele, e ele converte. Ou seja, ele estava com a palavra de Deus na mão, só que a palavra que para ele não era nada. Para ele não era poder de Deus. Para ele era uma palavra comum. Uma palavra que não transformava. E é interessante que, né, o legado que as coisas deixam, né? As pessoas deixam. Esse etíope, a Etiópia é na África. E ele estava lá em Israel. Ele havia se convertido ao judaísmo porque a rainha de Sabá, há 1000 anos antes, havia estado com o rei Salomão e levou o ensinamento sobre o Deus de Israel lá para a Etiópia. E aí, lá, ele recebeu 1000 anos depois essa palavra e converteu ao judaísmo. Então, a palavra, ela pode não ser poder para nós, no momento, mas ela é poder para o geral. Ela vai cumprindo com o propósito pela qual ela foi lançada. E interessante também que em 1948, quando Israel voltou a ser Estado, voltou a ser nação, o primeiro avião de judeus que retornou para Israel foi um avião da Etiópia. 2000 e poucos anos depois. Ou seja, ela pode não ser poder para a pessoa individualmente, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Ela vai fazendo. Amém? Em segundo lugar, nós não encontramos o poder. É o Espírito Santo que nos encontra. Ele nos dá o poder e ele nos ensina a praticar o poder. Atos 1, 18, a palavra diz que recebereis, Jesus, né? Recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis o poder. Para quê? Para ser testemunha. Recebereis o poder quando descer o Espírito Santo sobre vós, para ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, em todo lugar. Então, na verdade, é a palavra que vai até as pessoas. Em Atos 8, a palavra encontrou aquele homem. Em Atos 8, o etíope estava andando lá com o seu carro,
A palavra, o Espírito, através do Filipe, foi lá e encontrou ele. E tornou viva aquela palavra. Aquela palavra se tornou viva na vida daquele etíope. E por isso que produziu tudo o que eu falei, né? De 1000 anos, 2000 e poucos anos depois, o primeiro avião a voltar para Israel ser da Etiópia. Que é algo, né? Poder de Deus. Ela vai produzindo o fruto pelo qual ela foi lançada. E a palavra de Deus, ela vai gerando o Espírito, né? João 6,63. João 6,63. Jesus fala que a palavra que vos tenho falado, elas são Espírito e são vida. Ou seja, não são somente palavras. São Espírito e são vida. E é por isso que a palavra, ela gera o Espírito Santo, através da palavra, ela vai gerando o fruto do Espírito na nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a palavra que nós recebemos quarta e domingo, e no nosso secreto, principalmente. É essa palavra que vai gerando em nós. É essa palavra que o Espírito vai gerando em nós o fruto dele. Por isso que é tão importante que leiamos a Bíblia o máximo que nós pudermos. Porque, por mais que pareça uma leitura, às vezes, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li em 3 meses. Uma leitura super dinâmica. Não dava tempo de fixar muita coisa. Eu queria ler rápido. Eu queria que tudo estivesse dentro de mim o mais rápido possível. E eu creio que foi muito bom, porque a gente tem que aprender a não depender de nós. Temos que aprender a depender do Espírito Santo de verdade. Não somente de conversa, mas de verdade. Então, se ele diz que quando nós estivermos na frente de presidentes, na frente de reis, nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos falar, porque ele vai nos lembrar de tudo. Então nós temos que crer. E aí ele vai gerando em nós tudo isso. Amém? Bom, como que eu posso, se é tão bom assim, como que eu vou ficar sem isso, né? Sem o Espírito, sem a palavra de Deus que o Espírito move na minha vida para transformar a minha vida, para gerar fruto na minha vida, para produzir a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade dele na minha vida. O que eu faço para ter mais disso? E como que eu faço para não perder isso, para não diminuir isso na minha vida? Lucas capítulo 11, versículo 9 e 13, do 9 ao 13. Deixa eu puxar aqui para nós lermos. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pedir. Pedir é coisa simples, né? Pedir só basta uma coisa: saber que precisa. Se você realmente entender que você precisa mais do Espírito Santo, você todos os dias, a tua primeira oração do dia vai ser: Espírito Santo, eu preciso de Ti.
Espírito Santo, me enche mais a minha vida. Eu ando muito fraco, eu ando muito devagar, eu ando com uns pensamentos estranhos. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Pai, me dá mais do Teu Espírito. A palavra diz que o Senhor não dá o Espírito por medida, ou seja, existem níveis, existe quantidade, vamos dizer assim. Pode ser mensurado? Pode. Porque não dá por medida. Outro texto em Efésios 5. Efésios 5. Vamos ler lá. Efésios capítulo 5. (18) em diante. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Enchei-vos. Enchei-vos quer dizer que nós podemos estar vazios. Enchei-vos quer dizer que ontem nós estávamos cheios, mas hoje nós podemos estar meio cheios. Ou vazios. Enchei-vos. É algo constante, é um gerúndio, é algo que não é se encha, é enchei-vos. É como o ide, né? O ide lá de Mateus, que diz, ide e fazei discípulos. Na verdade, no original é indo, fazei discípulos. E aqui também é enchei-vos, é vivendo. Vivendo se encham do Espírito Santo. Vivendo se encham do Espírito Santo em todo o tempo. Em todo o tempo. Priorize todos os dias. O não vos embriagueis com o vinho. Vamos tirar o vinho, vamos colocar outras coisas. Não vos embriagueis com o trabalho, não vos embriagueis com o estudo, não vos embriagueis com coisas boas. Sabe? Não vos embriagueis com a correria do dia a dia. Não vos embriagueis com os teus sonhos. Não vos embriagueis com os teus propósitos. Mas enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Porque aí a palavra, essa mesma palavra que eu quando converti, ou melhor, antes de converter, várias vezes eu comecei a ler ela. Eu lia 1, 2, 3 capítulos e desistia. Por quê? Porque não tinha o Espírito. Aí ela não era poder, ela era uma palavra. Uma palavra que, como tantos outros livros. Mas aí com o Espírito, ela é poder. E como que eu faço para me encher do Espírito? Como que eu faço para que essa palavra ela se torne realmente poder na minha vida? Como que eu faço para que eu não perca tempo lendo a Bíblia? Tem gente que perde tempo lendo a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse uma revista. Edmeia Williams ensina a meditar na Bíblia. Leia um versículo, não é um capítulo, é um versículo. E não saia dele enquanto você não tiver ele dentro de você. Enquanto você não entrar nele a tal ponto que ele faça parte da tua vida. Isso é ler a Bíblia. Isso é tornar, o Espírito Santo tornar ela poder na nossa vida. E como que eu faço para me encher com o Espírito Santo? Lá é Efésios 5. Falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. Então eu leio a Bíblia. Vou lá, leio a Bíblia para me alimentar, porque eu quero aprender dela, porque eu quero que ela se torne poder na minha vida. E aí um filho erra comigo, eu amaldiçoo ele.
Ou chega uma vizinha na minha casa e eu faço fofoca da outra vizinha para ela. Ou um amigo errou, eu conto para o outro amigo. Ou eu bato a canela na mesa e sai um palavrão. Como que essa palavra vai se tornar poder na minha vida? Se eu não me encho do Espírito Santo, se eu não falo entre nós com salmos. Salmos. Salmodiar. Jesus, ele vivia salmodiando com os discípulos. Ele vivia cantando salmos e gerando salmos nele. Poesia de Deus, são salmos. E aí ele continua, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Não é bem o tipo de música que a gente ouve, né? Louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, não é bem o que nós vemos na TV, né? Não é bem o que nós ouvimos nos rádios. Não é bem o que a gente está acostumado a ouvir por aí. Louvar o Senhor de coração com hinos e cânticos espirituais é você acordar e de cara já declarar o teu amor a Ele. De cara você já sair de você uma canção de amor a Ele. Antes mesmo que os problemas te peguem, antes mesmo que o dia a dia te arraste para um lugar onde você vai ter a tua atenção roubada. Salmodiar, cantar cânticos, hinos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Dar graças ao nosso Deus e Pai por tudo, até pelos problemas. Será que é fácil isso? Será que nós conseguimos isso na prática, no nosso dia a dia? Glória a Deus, bati o carro. Glória a Deus, furou o pneu. Glória a Deus, esse mês acho que não vai dar para pagar as contas. Pois é, quer se encher do Espírito? Dê graças a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Quer que a palavra seja poder na tua vida? Não murmure. O contrário de dar glória a Deus é murmurar. A murmuração é a mesma coisa que você olhar para Deus, fazer uma oração e dizer para Ele: Deus, Tu não sabe nada. Qualquer tipo de murmuração é isso. Na prática é isso. É a mesma coisa que você olhar para Deus e Deus, Tu não pode com isso. Tu é fraco. Murmuração é isso, amado. Tira a murmuração da tua boca. Troca por dar graças a Deus por tudo, em todo o tempo. E por último ainda, né, Efésios 5, ensinando a nos enchermos do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso parece que pro crente, pro cristão é o mais difícil. Isso parece que é o mais difícil, porque o crente, ele anda um pouquinho, ele anda 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele já começa a achar que aquela liderança que Deus colocou sobre a vida dele já não, sabe, já tem problema, já não é bem assim. Eu já sou melhor que ele, eu já sei mais do que ele. Eu estudei mais. Eu já li a Bíblia 8 vezes. Eu não me submeto mais tão facilmente. Ele errou. Aquele líder que Deus colocou sobre a minha vida errou, cara. Como é que eu vou ficar debaixo dele, me sujeitar a ele? Não tem como.
A maioria dos cristãos pensam assim. Só que quer se encher do Espírito Santo, quer que a palavra seja poder na tua vida, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. É só assim, não tem outro jeito. E olha só, não é só se sujeitar aos superiores, é se sujeitar também aos menores. Isso é poder. Isso gera poder. Como que eu me sujeito aos menores? Respeitando o nível que ele está, o crescimento que ele tem, cuidando dele, ouvindo ele, aprendendo com ele. Jonatas era príncipe, herdeiro do trono, mas ele se sujeitou a Davi, que era um menino. Por quê? Porque a palavra era poder na vida dele, e ele sabia disso. Como que tu sabe que esse que está abaixo de você não é alguém que Deus vai levantar para as nações e vai ser um grande homem de Deus? Como? Billy Graham e o irmão dele na fazenda deles, quando eram jovens, crianças, e viram no céu uma nuvem, e a nuvem tinha 2 letras. A nuvem formava 2 letras. Não recordo quais são as letras, porque eram letras em inglês também, eu não iria saber. Mas o que significava era que o irmão de Billy Graham interpretou aquelas letras, que ele seria um fazendeiro. E era o irmão mais velho, autoridade até sobre Billy Graham. E Billy Graham interpretou aquela letra como vá e pregue. Eram 2 letras, tipo V e P. Vá e pregue ao mundo. E ele foi. Ele entendeu. E o irmão dele apoiou ele imediatamente. Ficou lá no fundo da fazenda. Os 2 viram. Mas o irmão dele ficou lá no fundo da fazenda, sustentando, apoiando, orando, para que Billy Graham fosse quem foi. Então, muitas vezes a gente não sabe das coisas como elas de fato vão ser. Por isso que nós temos que nos sujeitar uns aos outros, em todo tempo. Respeitar, ouvir, jovens, crianças. Nós temos aqui vários profetas mirins, o Estevão, o Benja, profetas. As meninas da dança que profetizam com a dança. Profetas que nós ouvimos, respeitamos, nos sujeitamos a eles. Amém? Fica em pé, amado. Então nós viemos para ouvir uma palavra. Uma palavra. E por que uma palavra é tão importante? João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo. Algumas traduções dizem que no princípio era a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sim, amado. É a palavra que nos pega, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos cura, que nos restaura, é a palavra que nos impulsiona, é a palavra que nos direciona. É a palavra. Tem amor pela palavra.
Se você perdeu o amor pela palavra, pela leitura da palavra, hoje, ore a Ele, peça a Ele. Pedir, dar-se-vos-á. Ele não vai te dar um escorpião, Ele vai te dar amor pela palavra. Talvez você esteja naquele teu momento da vida em que você começa a ler a palavra e começa já a te dar um sono. E você não consegue manter, você não consegue ler nem um capítulo, você não consegue ler nem 5 minutos por dia a palavra de Deus. Clame a Ele hoje. Se desespere por isso hoje. Se desespere por amor pela palavra. Sim, o Espírito Santo, Ele tem poder para te dar. Ele pode gerar poder através da palavra que você assimila, que você lê, que você busca, que você recebe. Então clame a Ele, amado. Clame a Ele hoje. Quem quer realmente ter um encontro com a palavra, um encontro poderoso com a palavra, quem hoje acha que precisa disso, quem hoje entende que precisa ter um renovo do amor pela palavra de Deus, quem hoje quer começar a ler a palavra e as palavras de dentro dela saltarem como rema do Senhor, quem quer isso? Quem deseja isso do fundo do coração? Aleluia! Quem deseja, venha aqui comigo, vamos orar junto aqui na frente, como nós fizemos, como nós oramos buscando algumas coisas do Senhor. Venha e busque amor pela palavra, só isso. A tua oração não deve mais ser: Senhor, me dá, Senhor, me faz, Senhor, me ajuda. Não. A tua oração deve ser: Senhor, transforma a minha vida em uma vida de adorador da tua palavra, que busca a tua palavra ao ponto de se entregar e se render a ela, ao ponto de o Espírito Santo poder transformar ela no poder de Deus. Sim, você que há tempos não consegue ler um capítulo da Bíblia, você que está na sua casa, que não consegue ler um capítulo da Bíblia sem dispersar, sem sair, sem a atenção fugir, entenda hoje que o Espírito Santo quer transformar essa palavra em poder na tua vida. Mas deseje ela, ame ela, ame ela, ame ela, se entregue a ela. Ah, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, nos enche de amor pela tua palavra. Gera em nós hoje, Senhor, gera em nós hoje, Senhor, um desejo tão forte que, Senhor, não nos permita dormir sem buscarmos a tua palavra. Davi falou que ele não conseguia dormir, ele não conseguia repousar, não conseguia colocar a sua cabeça no travesseiro sem antes encontrar um lugar confortável a Deus na sua vida. Senhor, que também nós, Senhor, não consigamos sequer fechar os nossos olhos sem, Senhor, buscar a tua palavra, e essa palavra encontrar, Senhor, um lugar no nosso coração, um lugar, Senhor, de conforto no nosso coração, e, Senhor, em que ela venha transformar as nossas vidas. Sim, Pai, sim, nós sabemos do poder que é a tua palavra, sabemos que tu gerou tudo através da palavra, e nós queremos, Pai, nos submeter a ela. Em nome de Jesus, nós sabemos que ela tem poder para separar alma e espírito. Nós sabemos que ela tem poder, Senhor, de transformar o nosso sentimento almático, Senhor, que nos faz perecer tanto,
que nos deixa tão fracos. Nos ajuda, Espírito Santo. Gera amor pela Tua palavra nos nossos corações hoje. Em nome de Jesus, Senhor, que tenhamos, Senhor, hoje um batismo de amor pela Tua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra é poder e queremos experimentar o poder de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amado. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Já estive em outros lugares. Aleluia. Mas não há. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos amar mais a palavra, então? Vamos buscar mais essa palavra maravilhosa para nossas vidas. Poder de Deus para a nossa vida. Amém? Então, sexta-feira temos às 8 horas sala de oração. Domingo é domingo de ceia, então às 9 da manhã e às 19h30 teremos culto de Santa Ceia. Amém? Então vamos todos em paz, em nome de Jesus.